Antes de começarmos, deixa eu te fazer uma pergunta sincera. Você já caiu? Não estou falando de tropeçar numa calçada. Falo de uma queda mais profunda, daquelas que não deixam marcas por fora, mas te quebram por dentro. Talvez você nem se lembre quando foi, ou talvez nunca tenha esquecido. Talvez alguém tenha deixado você cair. Talvez tentaram te proteger e mesmo assim, você se feriu. Se isso faz algum sentido para você, então fique. Essa história não é só sobre Mefibosete. É sobre o que a dor faz com a gente. E sobre o que a graça ainda pode fazer. Mesmo quando achamos que já não há mais nada. Ela nunca esqueceu aquele dia. Os corredores pareciam mais longos. Os degraus mais altos. O peso em seus braços. Mais do que o de uma criança, era o peso do medo, da urgência, do fim de uma era. Ela era apenas uma serva, mas para ele, era tudo. Cuidava de Mefibosete, como se fosse seu próprio filho. Naquele dia, o som que ecoou pelos salões não foi o de trombetas, nem de vitória. Foi o grito seco de um mensageiro. Saul está morto! Jonatas também! Ela não chorou. Não havia tempo. Ela o pegou nos braços com a força que só o amor desesperado conhece. Mefibosete não entendeu. Brincava com seu bastão de madeira. Fazia sons de batalha imaginária. Sorria. Inocente. Inconsciente. Ela correu. Correu como nunca havia corrido. O chão de pedra parecia querer impedir. As paredes apertavam. O mundo estava desabando. E ela só pensava em protegê-lo. Mas foi ali, no meio da fuga, que tudo mudou. Ela tropeçou, então veio a queda. Foi só um instante. Mas naquele instante, aquele fechar e abrir de olhos, aqueles poucos segundos que parecem horas, foram capazes de mudar completamente o rumo da vida. E de repente, tudo havia mudado. Você provavelmente já esteve neste lugar de medo e dor, ao receber uma notícia, ao presenciar um fato, onde tudo mudou em questão de segundos. Talvez, neste exato instante, você ainda se sinta assim. Se for o caso, precisa ir nesta história até o fim. O som do corpo dele encontrando o chão é algo que ela ainda ouve quando fecha os olhos. O pequeno príncipe se tornou um menino quebrado, e ela, uma alma dividida entre a culpa e o silêncio. Anos depois, ela ainda o alimentava, ainda o vestia, ainda contava histórias para ele dormir, mas nunca contou a própria história. Nunca disse o quanto doeu tentar salvar e ver cair. Eu o carreguei para salvá-lo, e o que restou foi o som da queda. Davi não era mais o jovem pastor de ovelhas. O tempo já havia marcado seu rosto, as batalhas, suas mãos e as perdas, sua alma. Mas algumas memórias, essas o tempo não apaga. Ele se lembra de Jonatas, lembra do pacto feito entre lágrimas, sangue e fé. Lembra do olhar firme do amigo, da coragem de alguém que entregou o próprio trono para que a vontade de Deus se cumprisse. Você será rei, Davi, e eu estarei ao seu lado. Mas Jonatas não estava mais ali. Ficaram apenas os ecos da aliança. E uma pergunta que começou a gritar por dentro. Restou alguém? Não por política, não por estratégias de poder, mas por lealdade, por honra, por amor. Davi chama Ziba, o antigo servo da casa de Saul. E a pergunta sai com a força de uma promessa que se recusa a morrer. Existe ainda alguém da casa de Saul para que eu use de bondade por amor a Jonatas? Ziba hesita, e então menciona um nome esquecido. Mefibosete, o aleijado dos pés. O filho do príncipe caído, o neto do rei rejeitado. Para muitos, isso seria o fim da conversa. Mas para Davi, era o início da restauração. Ele não via um problema, via uma promessa. Não via um obstáculo,
via uma oportunidade de cumprir algo que nem a morte conseguiu apagar. A promessa não morreu com Jonatas, ela vive em quem ficou. Mefibosete está sentado, mas não por escolha. Ele já não lembra como era ficar de pé, os pés não obedecem, as pernas há muito calaram. A queda que sofreu ainda dói, mas não é nos ossos, é na alma. Na mente dele, a pergunta nunca foi embora. Por que me deixaram cair? A babá tentou salvá-lo, ele sabe, mas saber não cura. Saber não apaga o som da queda, nem o gosto do chão. Após a queda, Mefibosete foi levado para viver em um lugar afastado, chamado Lodebar, que literalmente quer dizer lugar sem pasto, lugar de vergonha e dor, de exílio, de tristeza. Normalmente é assim, amigo. Após a queda, somos transportados em nossa mente para um exílio, longe da graça, do perdão, do amor. É nesse lugar que nascem as amarguras, que brotam no coração com raízes profundas. Nascem as depressões, a humilhação de uma vida que parece sem propósito. Os anos em Lodebar o ensinaram a se esconder 2 olhares, se esconder da memória, se esconder até de si mesmo. Ali, onde o nome significava sem pasto, sem palavra, sem voz, ele aprendeu a calar, calou a esperança, calou a identidade, calou até o direito de ser chamado por um nome que não fosse vergonha. Mas é aí que tudo muda. Mesmo estando afastado, num lugar distante e envergonhado, a graça e o amor sempre nos encontram. Davi certa vez escreveu uma canção. Se você está neste momento, em um lugar de vergonha e dor, se você se sente longe do amor e da paz, te convido a sentir essas palavras e se apegar a elas com esperança. Davi escreveu: existe um lugar para onde eu possa escapar do teu espírito? Fugir da tua vista? Se subo ao céu, tu estás lá. Se vou para o subterrâneo, lá estás também. Se tomo as asas douradas da manhã, rumo ao longínquo horizonte ocidental, tu me encontras em 1 minuto. Na verdade, já estás lá, me esperando. Então eu disse a mim mesmo: ele me vê, até na escuridão. À noite, estou imerso na claridade. E então, o chamado, um mensageiro real. O rei o queria em Jerusalém. Seu coração gelou. Davi? O novo rei? Por que me chamar? Vai me matar? Terminar o que os anos não conseguiram? O medo o abraça. A vergonha sussurra. Você é um fardo, um resto, um risco para o trono. Mas mesmo com as pernas trêmulas e a alma ferida, ele é colocado numa carroça. Jerusalém à frente, o passado atrás. E dentro dele, só silêncio. O tipo de silêncio que esconde gritos. E a sensação de que o mundo esqueceu quem ele foi. Se é que um dia ele foi alguém. Eu era só uma lembrança partida, mas o rei ainda sabia meu nome. Estava preso ao passado, mas o rei tem um futuro para mim. Imagine hoje, quantas pessoas vivem exatamente a mesma história de Mefibosete. 2 personagens, 2 mundos distintos, mas o mesmo vazio. Quem sabe, um menino rejeitado pelo pai ainda ouve os gritos. Mesmo adulto, cresceu tentando provar valor. A cada conquista, uma tentativa de ser visto. Mas o eco da infância ainda grita: você não é suficiente. Do outro lado, uma mulher. A vida a partiu tantas vezes que ela já parou de contar. Promessas quebradas, amores que viraram cicatrizes, ela se acostumou a ser a última opção e começou a acreditar que nada merece. Ambos têm sorrisos treinados, postagens bonitas, mas quando tudo silencia, sabem,
Ainda vivem em Lodebar, sem voz, sem esperança, sem lugar, até que alguém compartilha uma história. Simples, antiga, uma história sobre um homem que caiu sem querer, que foi escondido por vergonha e que um dia foi lembrado pelo rei. A narrativa entra pelos ouvidos, mas é o coração que treme. Será? Será que há um lugar à mesa, mesmo para os quebrados? O menino homem fecha os olhos, a mulher respira fundo e algo que eles não sabem explicar começa a nascer ali. Uma memória que nunca viveram, mas que os alcança. Porque o tempo muda, mas a dor humana é a mesma. Mas deixa eu te dar uma notícia que muda tudo. E o amor do rei também é o mesmo. Lodebar ainda existe, mas a mesa também. Se essa história tocou você, se inscreva no canal Histórias Bíblicas como você nunca viu e continue caminhando com a gente. Obrigado por assistir até o fim. Que a graça e o amor do Rei te acompanhem hoje e sempre.